Pierre Bourdieu foi um sociólogo e antropólogo e filósofo francês, considerado um dos principais pensadores da sociologia do século XX. Sua obra se insere no contexto da sociologia francesa, do pós-guerra, e se caracteriza pela tentativa de compreender os mecanismos de reprodução das desigualdades sociais nas sociedades modernas. Bourdieu desenvolveu o que denominou de sociologia estruturalista genética, que busca articular estruturas sociais, objetivas e práticas dos agentes. Nas suas pesquisas, ele investigou especialmente a vida cultural e as instituições de produção e reprodução simbólica, como a escola, a arte e o campo intelectual. Entre as suas obras centrais está o livro A Distinção, Crítica Social do Julgamento, que é o resultado de pesquisas sobre práticas culturais e estilos de vida da sociedade francesa. O problema sociológico central no livro A Distinção consiste em explicar como as práticas culturais, os gostos e os estilos de vida participam da reprodução e da produção e da reprodução das desigualdades sociais. Bourdieu questiona a ideia amplamente difundida de que o gosto cultural é o resultado de preferências individuais ou de uma sensibilidade natural, contra essa concepção de que ele denomina como ideologia carismática. O que o autor argumenta que essas referências culturais são socialmente produzidas. O seu objetivo é demonstrar que aquilo que se apresenta como gosto individual é, na verdade, uma expressão de posições sociais diferenciadas. As escolhas culturais, como preferências por determinados tipos de arte, literatura ou música, estão estreitamente associadas ao nível de instrução ou à origem social dos indivíduos. Assim, os gostos funcionam como marcadores sociais de classe, distinguindo grupos sociais e reproduzindo hierarquias. Esse livro, então, busca compreender a relação entre estrutura social, cultura e distinção simbólica, mostrando que a cultura não é apenas um espaço de expressão estética, mas também um mecanismo de classificação social. A obra de Bourdieu mobiliza um conjunto de conceitos fundamentais que permitem compreender os mecanismos de reprodução das desigualdades. O primeiro conceito é capital, entendido como diferentes tipos de recursos que conferem poder ou posição social. Bourdieu identifica 4 formas principais: o capital econômico, que se refere aos recursos materiais e à renda; o capital cultural, que corresponde aos conhecimentos, habilidades, títulos escolares socialmente reconhecidos; o capital social, que diz respeito às redes de relações que podem ser mobilizadas para obter benefícios sociais; e, por fim, o capital simbólico, que refere-se ao prestígio, honra e reconhecimento social que conferem legitimidade às posições ocupadas. Essas formas de capital não se distinguem igualmente entre os grupos sociais. A desigualdade na sua distribuição, estrutura, a hierarquia social, e condiciona as oportunidades de vida, os estilos de vida e as possibilidades de mobilidade. Outro conceito central no livro de Bourdieu é o de hábitos. Bourdieu definiu hábitos como um sistema de disposições duráveis que orienta percepções, práticas e preferências. Essas disposições são adquiridas por meio da socialização, principalmente na escola e na família, e refletem as condições sociais de existência dos indivíduos. O hábitos funciona como mecanismo de mediação entre a estrutura social e a ação individual. Ele é ao mesmo tempo socialmente produzido e incorporado pelos indivíduos, orientando suas práticas sem determinar rigidamente suas escolhas. O terceiro conceito fundamental é o de campo. O campo corresponde a um espaço social relativamente autônomo, como um espaço artístico, científico ou político, no qual diferentes agentes disputam posições e recursos nesse campo.
Cada campo possui suas regras próprias e sua distribuição desigual de capital, o que produz hierarquias entre dominantes e dominados. No interior desses campos, as lutas simbólicas envolvem a definição do que é legítimo ou valioso. Assim, a cultura, a arte ou o conhecimento não são apenas expressões individuais, mas também objetos de disputa social. Esses conceitos permitem compreender como práticas, aparentemente individuais, como preferências culturais, estão ligadas à posição social dos indivíduos e à distribuição desigual dos recursos simbólicos. A sociologia de Bourdieu procura, então, articular diferentes tradições da teoria social. O seu trabalho dialoga com autores clássicos da sociologia, especialmente Karl Marx, Max Weber, Émile Durkheim, cujas ideias são sintetizadas em sua abordagem estruturalista genética. A influência marxista aparece na análise das relações de poder e na preocupação com a reprodução das desigualdades sociais. A influência weberiana manifesta-se na atenção às formas de dominação simbólica e às hierarquias de status. Já a tradição durkheimiana está presente na análise das instituições e dos processos de socialização. Ao combinar essas tradições, Bourdieu ele propõe uma sociologia que busca compreender simultaneamente as estruturas objetivas da sociedade e as práticas dos agentes, evitando tanto o determinismo estrutural quanto o individualismo metodológico. Trazendo alguns exemplos de evidências empíricas utilizadas pelo autor, a argumentação de Bourdieu baseia-se nas experiências empíricas sobre práticas culturais na sociedade francesa. O autor analisa atividades como a frequência a museus, concertos, exposições, hábitos de leitura, idas às bibliotecas, demonstrando que essas práticas variam sistematicamente conforme o nível de instrução ou de origem social de cada indivíduo. O exemplo central é a análise do consumo cultural, como ele chamou. Bourdieu mostra que as preferências artísticas são associadas às trajetórias sociais dos indivíduos. O gosto por determinadas formas de arte e literatura não é inato, mas resultado de processos de socialização que ocorrem principalmente na família e na escola. Outro exemplo importante refere-se à distinção entre estética popular e a estética erudita. Enquanto a estética erudita valoriza a forma e o distanciamento estético, a estética popular tende a subordinar a forma à função e à experiência cotidiana. Essa diferença revela não apenas preferências culturais distintas, mas também posições sociais diferentes. Bourdieu também analisa as relações entre o capital cultural e o desempenho escolar. Segundo o autor, estudantes oriundos de família que possuem uma maior capital cultural chegam à escola com vantagens simbólicas que facilitam a compreensão dos códigos escolares e também da sociedade. A principal contribuição desse livro, A Distinção, de Bourdieu, para o estudo das desigualdades consiste em demonstrar que as hierarquias sociais são reproduzidas não apenas na economia, mas também na cultura. As práticas culturais funcionam como mecanismos de classificação social que legitimam e reproduzem diferenças de classe. Ao mostrar que o gosto cultural está associado à posição social, Bourdieu revela que a cultura pode funcionar como instrumento de dominação simbólica. As preferências culturais das classes dominantes tendem a ser reconhecidas como legítimas e universais, enquanto as práticas culturais de classes populares são frequentemente desvalorizadas. Nesse processo, a cultura desempenha uma função de legitimidade das desigualdades sociais. A arte, o consumo cultural e as práticas estéticas contribuem para naturalizar a diferença de classe, apresentando-as como um resultado de escolhas individuais ou de talentos naturais. Assim, na análise de Bourdieu, Bourdieu evidencia que a distinção cultural é um elemento central na reprodução das estruturas de poder nas sociedades contemporâneas. Trazendo uma articulação com o caso brasileiro ou com a sociologia da educação, a teoria de Bourdieu oferece ferramentas analíticas importantes para compreender o papel da educação na reprodução das desigualdades sociais. Segundo o autor, a escola tende a valorizar competências culturais que já são dominadas pelas classes
sociais mais favorecidas. Como a cultura escolar está próxima à cultura das classes dominantes, estudantes provenientes dessas famílias possuem maior familiaridade com os códigos culturais exigidos pela instituição escolar. Em contraste, estudantes oriundos de famílias populares frequentemente não dispõem do código cultural necessário para interpretar esses códigos. O capital cultural necessário para interpretar esses códigos. Quando a escola trata todos os estudantes como se possuíssem as mesmas condições culturais, ela acaba por reforçar desigualdades. Nesse processo, a diferença de desempenho escolar são frequentemente interpretadas como resultado de talento ou mérito individual, ocultando as desigualdades sociais que estruturam o acesso ao conhecimento. Dessa forma, a análise de Bourdieu permite compreender a educação como um espaço central na reprodução das desigualdades sociais e na legitimação de hierarquias culturais. Obrigada.